depois da mentoria passada, né? Sem ser a de ontem, que eu não assisti a de ontem, mas depois daquela que você passou do controle lá dos sentimentos. Sim, Nossa, da vibração, da frequência. o que é aquilo? Meu Deus do céu, faz muito sentido. Porque a Gente, gente consegue entender o que a gente sente, né? sim, agora eu vou aprofundar um pouquinho, vocês vão ver. Dá uma funilada aí. Deixa eu ver aqui. Não tenho como ligar a câmera, porque ele falou, mas quem puder ir, liga. Eu gosto de ficar vendo vocês, senão parece que eu tô falando igual uma trouxa aqui para as paredes. E quando você liga também, você se concentra melhor aqui, você fica mais ligado aqui, porque eu sei que a gente tá aqui, alguém manda mensagem, a gente fica querendo mexer em outras coisas, mas é importante focar. Vamos lá. Seguinte, eu expliquei para vocês, aula passada, sobre a tabela das emoções, né? E expliquei o que é frequência, o que é vibração. Anota aí, seguinte frase. A frequência é a velocidade. Frequência igual velocidade. E vibração igual qualidade. A gente vai entender um pouquinho a mais. Então, vamos pensar comigo. Lembra, a frequência é a velocidade que as suas células estão vibrando, seu átomo, certo? E a vibração é a qualidade, que tem a ver com o seu sentimento. O seu sentimento que vai dar a qualidade. Se vai ser uma baixa qualidade, né? Se vai ser uma alta qualidade, dependendo do que você sente. Deu para entender? Frequência é a velocidade, vibração é a qualidade dessa velocidade. Se é uma velocidade baixa, se é uma velocidade alta, se é uma velocidade positiva, se é uma velocidade negativa, tá? Fez sentido? Então, anotado isso, o seguinte, vamos lá. Quando a gente entende que a gente, através do que a gente sente, a gente fica numa vibração X, e dentro dessa vibração X, eu atraio certas coisas para a minha vida, e em outras vibrações eu atraio outras. Então, agora eu peguei vocês, vocês são criadoras da própria realidade. 100% criadoras da própria realidade. Então, aqui não tem desculpa. Foi o meu ex que acabou com a minha vida, foi o meu pai que fugiu e nunca mais voltou. Isso não existe. Você tem o poder de criar 100% da sua realidade. 100% de tudo que acontece na sua vida foi você que atraiu através daquilo que você sentiu. Querendo você ou não, isso é uma lei universal. Então, assim, agora vocês vão ficar esse cabelinho em pé, né? Porque a gente assim, é porque a minha vida não funciona, porque, né, o Ô, Jaque, desculpa, presidente... eu estava aqui sem caneta ainda. Frequência, você pode repetir só esse comecinho? Desculpa, antes que você aí Sem desenvolva problema. essa linha, por favor. Frequência igual velocidade e vibração é igual a qualidade, tá? Então é o seguinte, seguindo essa lógica, se tudo que eu sinto modifica aquilo que eu vou atrair ou não para minha vida, certo? Se eu sinto coisas boas, eu tô lá, a qualidade do que eu sinto vai refletir na qualidade daquilo que eu tenho na minha vida, que eu vou atrair para minha vida. Tudo que você tem na sua vida até hoje, o relacionamento que você tem, a roupa que você tem, o lugar onde você mora, tudo, absolutamente tudo, você atraiu para sua vida de acordo com o que você estava sentindo naquele momento. Que o seu sentimento tem a ver com a sua crença, lembra? Da forma como você cria, que você acreditava que era assim, aquilo veio para você. Então, tudo que você passou, de bom ou de ruim, foi você que atraiu para sua vida. É uma dura realidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas por que a minha vida tá desse jeito? Eu não fiz nada para merecer isso. Você sentiu algo, a vida, ela é extremamente justa, gente. Deus, ele é muito justo.
O que você atraiu para sua vida tem equivalência com o que você sentiu, com o que você alimentou. Quer ver? Acabei de conversar com uma amiga minha, que está passando por um processo, estou ajudando ela, e muito no negativo, nessa loucura com a cabeça. Aí ela mandou uma mensagem para mim: amigo, olha o áudio desse cliente. O cliente dizendo que esse mês não vai poder continuar com ela, não sei o que, não sei o que. Eu estava, olha o que estava acontecendo antes do cliente falar com ela. Eu estava com medo e já imaginando que isso poderia acontecer, ou seja, ela já estava atraindo o problema, que ia deixar ela com mais medo, que era o cliente tomar essa atitude, percebe? Então, ela criou essa situação. Só que hoje ela já tem entendimento disso. Ela, amiga, eu tô lutando aqui para mudar essa minha mentalidade, porque eu criei isso, olha só, eu fiquei pensando, sentindo, o cliente veio e fez, porque atraiu. Então, um homem ruim que você conseguiu, alguém que falou mal de você, a vergonha que você passou, tudo foi você que criou na sua mente, em algum momento, você sentiu isso e você atraiu isso para sua vida. Você criou aquele cenário, mesmo você não querendo. Dura realidade, porque a gente fala assim, não, mas eu não estava querendo isso, eu não estava pensando nisso. Estava sim. Aí você vai anotar uma frase para você nunca mais esquecer. Seus resultados denunciam suas crenças. Já que eu posso dar a desculpa mais linda do mundo. Qual é o seu resultado? Vamos olhar. O resultado vai denunciar a sua crença. Não tem como. Você pode falar bonito, inventar a história que você quiser, mas o resultado, ele não mente. O resultado denuncia, o resultado deixa claro qual é a crença que você tem. Pode falar, Wilma. Já que eu venho refletindo muito sobre isso, porque eu tinha uma vida completamente diferente. E eu estava morando num lugar que eu detestava, né? E eu tive que passar essa situação financeira horrível, horrível. E eu pensava muito, nossa, não mereço isso, nossa, por que eu não moro num apartamento? Eu quero um apartamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Minha vida, assim, ficou de cabeça para baixo. Aí acabou que veio o Covid, aí eu perdi o meu ex-marido e tudo. Aí depois de um ano eu conheci uma outra pessoa, um novo relacionamento, e hoje eu tenho, assim, tudo que eu pedi, tudo que eu imaginei. Eu tenho. Aí eu até fiquei com a culpa, pensando isso. Eu falei, nossa, eu pedi tudo isso e meu marido teve que falecer, eu perdi a minha mãe. Eu fiquei tudo assim, para hoje eu ter tudo que realmente que eu pedi. Bens mesmo, paz, entendeu? Ó, antes de tudo acontecer, do cenário, né? Antes de cair financeiramente, antes de perder o marido, você estava vibrando no medo, você estava vibrando nas incertezas, estava vibrando baixo, você foi atraindo isso. O que aconteceu? Em um certo momento veio, quando você olhar lá para a tabela, veio tipo assim, o sentimento ali de não conformação, de começar, tipo, não querer aquilo, aí você começa a mudança. Aí você começou a falar, eu quero um outro lugar, eu não quero ficar aqui, eu quero viver uma coisa diferente. Aí você começa a sentir outra coisa, naturalmente você começa a atrair aquilo. Ó, eu lembro de uma amiga passou por um divórcio, uma separação, na época não era divórcio, né, porque ela não era casada, ela fala assim abertamente, eu lembro de várias vezes estar tomando banho, lá várias horas no chuveiro e pensando assim, ai, que saco esse homem, como eu queria estar casada com outra pessoa, como eu queria que não sei o que, ela tipo ficava imaginando, tempão, outro cenário. O que a vida deu para ela? O que ela estava desejando. O homem um dia chegou e falou, tô indo embora, ou seja, ela estava ali, né? A gente, às vezes, tem que ter muito cuidado, vigiar muito com o que você fica pensando, com o que você alimenta na sua mente, porque isso vai gerando o quê? Ó, sentimento. E você gerou um sentimento genuíno, desceu do seu coração, pô, a vibração foi. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem muitos pensamentos que eu falo que a gente nunca disse em voz alta, mas a gente pensa mal para os outros, a gente deseja umas coisas para a nossa vida, a gente fica assim, ai, que inferno desse trabalho, ai, não queria estar nesse lugar. Aí, um belo dia, o seu chefe vem e te despede. Quem que atraiu isso para a vida? Não foi você, não? Ah, você fica num lugar em que saco esses clientes toda hora entrando. Aí o seu vai caindo o rendimento, aí você não recebe dinheiro, ou você é despedido porque cortou, você estava o tempo todo criando aquela situação na sua mente. Por isso, estou falando isso aqui, que vocês vão entender onde eu quero chegar até o final dessa aula. É que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente relaciona, com as coisas que a gente pensa, com quem trabalha para a gente tem que compreender dessas coisas.
Porque a gente tem que botar tudo para trabalhar ao nosso favor, quando a gente tem consciência, tá? Então, você vai fazer uma breve reflexão. Hoje, no cenário que você está, atual, tudo que você tem, todos os seus resultados, bons e ruins, você criou eles em algum momento e você atraiu, eles se materializaram. Você pensou, sentiu tanto, acreditou tanto naquela crença que ela se materializou. Tudo que acontece fora da gente, olha que doido. Na nossa cabeça tem uma cena acontecendo. Como que o universo, ele traz essa cena para o lado de fora? Nos trazendo situações, lugares, experiências, para demonstrar, para ensinar as nossas crenças. Então, a gente vive num espaço colaborativo. Todo mundo colabora uns com os outros. Tudo que existe colabora com a gente. Eu colaboro com você, você colabora comigo, a pessoa que eu conheço colabora com aquilo que eu estou vibrando e sentindo, aquele imóvel, aquela roupa, tudo colabora, tudo. Então, quando você tem medo de ser traída, vou dar um exemplo para você. Você tem medo de ser traída. Aí, meu amor, você tem medo, vibra nesse sentimento, medo de ser traída, medo de ser traída. A que a vida te dá? Te dá um homem que tem propensão para ter relacionamentos extraconjugais, que já vem dessa história de traição, e conecta ele com você. Para quê? Para que a sua crença se torne uma verdade do lado de fora e você veja acontecer o que está dentro da sua mente. Aí o cara vai te trair, você vai ver aquilo que você tanto pensou, tanto planejou aqui dentro acontecer do lado de fora. Ai, Jaqueline, agora você está dizendo que eu também atraí a traição, é culpa dele, do mau caratismo dele, e aí você vai inventar mil coisas. Não, você atraiu isso para sua vida. Você pensou, você sentiu isso, você criou essa realidade e ela teve que aparecer do lado de fora da sua cabeça para você ver. E isso é qualquer coisa, tá? Boa ou ruim? Pode perguntar, Luciana. Eu lembrei de uma situação, quando eu cheguei aqui em Brasília, quando eu comecei a ser corretora, na verdade. Conheci uma pessoa que estava recém-chegada dos Estados Unidos e ela estava em crise com o marido. Eles tinham vindo de lá, enfim, até numa situação um pouco chata. E ele tinha problemas sérios, né? Ele era usuário de drogas. E ele já veio de lá com problema por isso. Ele foi deportado de lá, enfim, teve um problema com a justiça, foi deportado. E aí, chegando aqui, eles começaram a se dar muito mal, né? Então, assim, ele caiu realmente no vício, então foi uma situação muito difícil para ela. E aí, ele, um tempo, ele falou que não queria mais ela, enfim, ele se separou dela. E aí, ela falou, sabe, eu vou cuidar da minha vida, realmente essa relação era tóxica, não sei o quê. E aí ela começou, arrumou um paquera. A cara do marido dela. A cara, Jaque. Aí passou mais um tempo, não deu certo esse paquera. Aí ela começou a namorar com outro. Gente, o nome dele era o mesmo nome do marido dela, Ricardo. Terminou, não deu certo. Ela arrumou outro namorado. Gente, adivinha o nome do namorado dela? Ricardo. Ou seja, ela queria o Ricardo, ela pensava no Ricardo, ela vibrava no Ricardo, a crença dela é que ela queria aquele homem de algum jeito, e ela foi atraindo a personificação dele em outras pessoas, é isso que acontece. Não, inclusive ela voltou com ele depois, né? Mas enfim, aí foi outra história. Aí a parte da história é bonita, né? Que ele se curou, enfim, e hoje eles vivem bem, tem 5 anos já isso. Olha só, dentro do que você falou, adorei a história. Ela não queria, nunca quis separar dele. Ela não estava conseguindo aquela situação, tanto que ele que terminou com ela. E ela ficou tanto vibrando que ela queria ele, que ela queria ele, que ela queria ele, que ela arrumou pessoas parecidas com ele, não parecidas, personalidade parecida. Tanto que no fim, ele, olha só, ele teve que passar por um processo, ele se curou, ele se ajeitou, ele também, de alguma forma, também queria ela. Sim. Percebe que tudo está se chamando, a gente está se colaborando. Aí ele foi em um momento, ele estava numa frequência diferente, eles se alinharam de alguma forma, quando entrou no campo de novo, pronto, ficou junto. Cara, isso é muito forte, isso é muito forte. Isso tem um poder, por isso que tem gente que entende tudo isso que eu estou ensinando para vocês e usa de forma errada para o mal, para ficar manipulando energia, porque quem tem consciência de fazer isso é manipula o outro por energia.
Vou dar um exemplo aqui, né? Não sei com muita profundidade de algumas coisas, mas estou falando de energia, não de espiritualidade. Tem algumas coisas que é feita, né? Trabalhos, né? De feitiçaria, essas coisas, que tem a ver com isso. Você cria uma energia vibracional naquele processo que é feito ali com a pessoa. Aí a pessoa, tipo assim, não te ama, não gosta de você, mas nunca sai da sua vida. Fica um bolo, porque energeticamente a pessoa fica ligada a você de alguma forma, você fica mandando. Pensa, gente, a gente é uma frequência, igual aqui de Wi-Fi. Você tá aqui, mas a sua frequência, a sua vibração, o que você tá mandando, tá encontrando a pessoa lá. Você fica interferindo no campo vibracional da pessoa o tempo inteiro. Entende? Então, a gente tem que aprender a usar a nossa energia de forma mais positiva, liberar as coisas que a gente precisa. Enfim, voltando aqui para o raciocínio, para não perder a linha. Criamos 100% da nossa realidade. Dura verdade, que nos traz total autorresponsabilidade em nos conhecer e total responsabilidade em projetar a nossa máquina. Não é o clima, não é o governo, não é o seu ex, não é o seu pai, é você que tem a responsabilidade de se conhecer e de alinhar a sua vida. Aí tá, vivemos no esforço colaborativo. Então, hoje, sabe o seu ex, que você tem uma raiva dele, sabe a sua irmã, sabe aquela amiga, sabe aquele chefe, sabe todas essas pessoas que a gente fica assim, às vezes, meio cri-cri com eles? Hoje é o momento de você pensar. Eles estavam te ajudando, por mais mal que pareça essa situação. Por quê? A gente vive num, ó, no esforço colaborativo, esforço. Um se esforça para colaborar com o outro, querendo ou não. Se essas pessoas, a gente vive num esforço colaborativo, pensa comigo, o outro só entrou na sua vida e só fez aquele papelão para colaborar com a sua própria crença. Triste fim. Então, hoje eu olho para essa pessoa e falo, ela foi mal comigo naquela época, porque eu tinha crença de baixo merecimento, porque eu não conseguia me enxergar, porque eu achava que a pessoa ia me abandonar. Aí a pessoa faz o quê? Aparece para me abandonar, para mostrar o que está dentro da minha cabeça. Sabe por quê? Quando a gente não busca um processo de autoconhecimento profundo para entender o que passa dentro de nós, a gente fica buscando respostas. E qual é a forma que a vida tem de nos dar respostas com mais clareza, se não a gente vendo, visualizando do lado de fora a cena acontecendo? Você não sabe que você tem medo de você estar aí. Você até sabe, mas você não entende, não pesquisa sobre isso, não trabalha isso. Quando que isso fica em evidência? Quando que isso grita na sua cara? Quando você está no relacionamento e é traída. A exposição da sua crença fica lá do lado de fora. Por isso a gente às vezes tem tanto receio de algumas coisas, porque é algo tão profundo e quando acontece do lado de fora dói tanto, porque é algo que estava tanto aqui dentro e agora está exposto do lado de fora e é ruim, eu não queria que isso ficasse exposto do lado de fora. Tinha medo da opinião dos outros. Aí eu vou me colocar numa situação onde vou ser ridicularizada. Mas isso estava onde? Na minha mente primeiro, eu que estava temendo aquela situação. E a situação acontece. As pessoas, esforço colaborativo. As pessoas se esforçam para mostrar, ensinar, como você acha assim, eu vou ensinar para você o que está dentro da sua cabeça. Para ver se você se entende, para ver se você se cura, para ver se você compreende isso que está acontecendo. É a vida tentando te ajudar. E a gente, quando não entende isso, fica culpando todo mundo, chateado com a vida e com todos e com Deus, né? Então, assim, você vive no esforço colaborativo. Tudo à sua volta está colaborando para te mostrar o que está dentro de você. Aí hoje, numa breve análise, você pode pesquisar o que que o seu relacionamento hoje, ou a falta de relacionamento, diz sobre o que você crê, sobre as suas crenças. O que que hoje a casa que você mora, os móveis que você tem, diz sobre o que você acredita. O que hoje a sua falta de dinheiro, ou o seu dinheiro, ou o tanto de dinheiro que você tem, diz sobre a sua crença. Tudo à sua volta está dizendo, seus resultados denunciam as suas crenças. Seus resultados estão dizendo sobre o que está dentro da sua cabeça. Eles estão apenas se materializando lá de fora e dizendo, é isso que você acredita, é isso que você pensa, é isso que você sente no mais profundo do seu ser. Não adianta mentir, dizer que não é isso, contar uma historinha bonitinha, porque o resultado não vai mentir.
Igual o pessoal que está emagrecendo. Ah, mas eu estou me sentindo mais leve, eu estou me sentindo menos inchada. Sobe na balança, vamos ver o que a balança vai dizer. É isso. Não vai, a balança não vai mentir, meu amor. Não adianta você dizer que está se sentindo magra, a balança vai dizer. Então, o que eu quero trazer hoje com essa observação é: se você cria a sua realidade, se tudo à sua volta é um esforço colaborativo, o que hoje tudo isso, vai fazer uma reflexão, você, com a sua vida, falar, o que tudo isso está dizendo sobre mim hoje? E aí não é para se julgar, não é para se condenar, não é para ficar triste, é para pensar assim, a minha crença hoje, nesse exato momento, é essa. Eu já acabei de identificar porque meus resultados dizem isso. Então, eu não quero mais isso. Olha, que legal, eu tenho o poder de mudar. Essa é a melhor parte. Aí você vai anotar o seguinte coisa aí para mim. Cadê? Toda realidade vai parecer impossível se você não considerar que você pode se modificar. Toda realidade vai parecer impossível se você não considerar que você pode se modificar. Porque aqui não é modificar o mercado, não é modificar o presidente, não é modificar o seu marido, não é modificar, sei lá o que for. Toda realidade vai parecer impossível se você não considerar que você pode se modificar. Quando eu olho por uma situação, qualquer que seja, que eu falo assim, cara, desejo isso para minha vida. E eu olho para o meu cenário, vai parecer impossível se eu não considero que eu posso me mudar ao ponto de conseguir conquistar aquilo. Certo? Não é mudar ninguém, é mudar a si mesmo. Então eu olho e falo, cara, aí vocês começam a fazer as perguntas diferentes. Eu quero um homem masculino, um homem que cuide de mim, um homem assim, um homem assado. Aí hoje eu olho para mim, sou uma mulher masculina, sou uma mulher que não sabe se comunicar, sou uma mulher que não sabe se relacionar, sei lá qual é a sua realidade. Sou uma mulher que tem medo de traição, sou uma mulher isso. Isso é a sua realidade atual. Para você ter esse homem, aí eu sempre falo para as meninas, que tipo de mulher você tem que ser para ter esse tipo de homem que você quer? Ah, quero um homem barriga de tanquinho. Quero um homem que seja próspero. O que um homem barriga de tanquinho, próspero, o que ele deseja? Pensa com a cabeça dele. Ele também vai querer uma mulher que seja barriga de tanquinho, uma mulher bonita, uma mulher que se cuida, uma mulher inteligente, uma mulher mil coisas que às vezes você não é ainda aquilo tudo. Ou esse homem quer uma mulher bonitinha, um homem masculino que é mulher feminina, delicadinha, bonitinha, e você é um cavalo. Só dá coisa no outro. Não vai acontecer. Aí você olha para os seus resultados até hoje. Só encontrei homem frouxo, homem banana, homem indeciso, homem fraco, homem que é mais passivo. Por quê? Os seus resultados demonstram a sua crença. Na sua crença, você não consegue ter um homem diferente desse. Na sua crença, você não consegue ser uma mulher que tem um homem que vai mandar nas coisas, que vai tomar e dar a direção. Aí, beleza. Quando eu olho para o cenário, eu olho e falo, beleza, eu mudei meus conceitos, eu quero esse outro tipo de homem. Quem eu tenho que me tornar? Qual frequência que eu tenho que estar para acessar esse tipo de homem? Aí eu falo nessa frase aqui. Eu considero a possibilidade de me modificar para acessar aquilo que hoje eu não tenho. A mesma coisa. Já que hoje eu moro num barracão e eu quero morar num condomínio fechado de luxo, não sei aonde. Hoje pode parecer impossível. Aí você vai pensar, o que eu preciso me tornar? O que eu preciso pensar? Como eu preciso me vestir? Como eu preciso lidar com o dinheiro para que um dia eu possa acessar isso? Aí você vai começar. Ah, hoje com a mentalidade que eu tenho de CLT, que ganho, não dá para acessar esse meu sonho. Então eu teria que ter mais uma fonte de renda. Eu teria que me modificar e fazer isso aqui. Eu teria que ir para o digital. Eu nunca fui para o digital. Sei lá o que você precisaria se modificar para você encontrar isso. Mas se você considera que se você se modificar, você acessa isso, não é mais impossível. O que a gente quer, na maioria das vezes, é o seguinte: você quer mudar o cenário, você quer ir para outra realidade sem se modificar.
Você quer ser igual, mas acessar coisas diferentes. Essa matemática não fecha. Não adianta. Não quero alguém que me aceite do jeito que eu sou. Vai aceitar. Um homem fraco, um homem frouxo, um homem que não tem postura, que você já está acostumado. É só esse tipo de homem que você vai continuar acessando. Se você não quer mudar, e só esse tipo de homem que vai entrar no seu campo. Ah, mas eu não aguento mais esses homens fracos. Então, minha filha, muda. Tem que pagar o preço, né, Jaque? Tem que pagar o preço, nada de graça. Nem injeção na testa. Nada. Então, eu quero algo, eu tenho que sempre olhar para mim. Quem eu preciso me tornar para ter isso que eu quero? Seja o que for. Um móvel, uma viagem, um relacionamento, um trabalho, uma vida financeira. O que eu preciso me modificar? Quando eu olhei para mim, comecei a estudar tudo isso, compreender e aplicar, que não é só estudar, o que eu sempre falo, aplicar, é isso. Eu olhei para mim e disse assim, essa forma como eu me visto, não acesso o que eu quero, porque a minha imagem é importante. Fui lá, mudei o guarda-roupa, comprei roupa nova, fiz aquele negócio das cores lá, como é que é? A Coloração pessoal. coloração pessoal, isso mesmo. Fiz a coloração pessoal, inclusive estou hoje na minha coloração, como eu vivo bem de rosa. E era uma cor que eu não tinha no meu guarda-roupa. Depois da coloração, aprendi. Tô aqui, falei assim, aí a mulher falava assim, quem você quer ser? Como que você gosta? O que você quer que as pessoas olhem para você? Falei para ela, olha, eu sou jovem, mas eu atendo muitas mulheres que às vezes são mais velhas do que eu em idade. E às vezes eu não passo essa ideia, porque eu tinha o cabelo cacheado, tinha uma pegada mais solta assim, então não tava aquela... A pessoa olha e fala assim, uma menina, não tem essa, não tinha essa imagem. Ela disse, olha, seu cabelo cacheado é lindo, mas ele não passa essa imagem que você quer. Ele passa uma imagem mais infantilizada, por causa dos cachinhos, uma coisa mais assim, aberta. O seu cabelo escovado, ele traz para você, aí todo um estudo lá, por causa dos traços do seu rosto, que é quadrado, que a sua boca é não sei o quê, que o seu olho é não sei o quê. Por exemplo, você quer ir para uma reunião de negócio, vá com o seu cabelo amarrado, porque o seu queixo chega primeiro e passa poder e imponência. E um monte de coisa que ela foi me ensinando. Olha só o tanto de coisa que eu tinha que mudar para passar a imagem que eu queria, para ser a pessoa que eu queria, para chegar onde eu queria. Eu queria que as mulheres me olhassem como referência, eu queria que as mulheres me olhassem e me achassem elegante. Eu falei assim, olha, eu quero ser elegante, mas eu não quero ser uma velha, porque eu quero ser um elegante assim, mais sensual. Então você usa uma blusinha que tem um decote assim, você faz assim. Tudo eu estudei, tudo eu fui me modificar para chegar aonde eu queria. Eu, antes desse conhecimento, eu dizia assim, que besteira. Importante é o que eu carrego, importante é o que eu tô ensinando para as mulheres. Agora vê, e não sei o quê, e andava. Aí eu levantava com a cara do jeito que tava, vinha aqui. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês, vou mandar no grupo depois. Eu com a cara toda assim, lavada, os cabelos de qualquer jeito, e eu falava, não, mas eu sei, eu tenho conhecimento, eu estudei, é isso que vale. Não é isso que vale. Eu entendi assim, para eu chegar onde eu quero, eu preciso modificar essa imagem. Então, se uma das coisas é essa, vamos lá. Fui vestir diferente, fui comprar roupa diferente, fui aprender o que eu não sabia. Fui modificar. Mudei meu cabelo. Muita gente pergunta assim, nossa, mas seu cabelo é tão lindo, cacheado. Eu falei, eu também acho. Mas para aquilo que eu quero, para o objetivo que eu coloquei, essa imagem não cabe mais agora. E tá tudo bem, mudei, tô feliz, e tô bem, tô gostando, e tá maravilhoso. Entende? É isso. Vai ter que abrir mão de algumas coisas para você chegar lá e conseguir isso. Continuamos. O que eu preciso mudar para chegar onde eu quero? Aí um dia eu estava fazendo toda essa como é que fala? Consultoria, né? Porque assim, quando você não sabe de algo, você vai perguntar para quem já sabe. Aí a menina estava mudando todo o meu Instagram, mudando minhas letras, minhas cores, falando, ó, isso aqui traz mais assim, isso aqui tem a ver com o que você quer passar. Aí eu tinha assim, eu nunca fui ligada com decoração, essas coisas, até eu ir me refinando. Aí o meu fundo onde eu atendia era um monte de quadro na parede, tudo colorido, meu violão que era laranjado, né? Um balaio de gato. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, já que a gente está mudando isso, deixa eu te falar uma coisa. Esse cenário que você está atual não combina com aquilo que você quer passar. Sério? Sim. Olha, esses quadros. Aí ela me explicou toda uma matemática lá das coisas, isso aqui passa muita coisa aí, né? A sua visão tá muito suja, né? Visualmente, não sei o quê. Gente, eu desliguei a câmera com ela, arranquei os quadros tudo da parede, porque eu sou a rainha da ação, minha filha. Tem que, se não combina mais, eu arranco. Eu não fico choramingando, mas, meu Deus, eu gosto. Cara, se eu entendi, se alguém me explicou a matemática, fez sentido, pra que eu ainda vou continuar? Arranquei os quadros tudo na hora. Aí ficou só a parede lá. Aí eu fui lá pra internet. Como fazer uma parede elegante com pouco dinheiro, que era o que eu tinha na época.
Aí tá lá a mulher ensinando. Com 15 reais ela fez uma parede de cimento queimada. Eu disse, 15 reais eu tenho. Fui lá, comprei a argamassa, comprei o xadrez, a esponja. No outro dia eu fiz uma parede de cimento queimado. Ficou chiquérrimo, lindíssimo a minha parede aqui. Já era elegante agora, minha filha. Já mudei o cenário, já mudei minha cara, já mudei meu cabelo, mudei minha roupa. E eu fui fazendo essas transformações. Eu tô falando isso para vocês ir vendo que eu passei pelo processo. Só que à medida que eu mudei minha forma de vestir, mudei o meu posicionamento, mudei o meu cenário, eu comecei a cobrar mais pela minha sessão. Eu comecei a cobrar mais pela minha mentoria. E adivinha, as pessoas começaram a me dar mais credibilidade, começou a comprar. Olha só que doido. Era a mesma jaque com o mesmo conteúdo, só que agora eu estava trazendo os elementos que precisava para conectar com aquilo que eu queria. Eu estava trazendo coerência. E aí fui. Já, quem precisa aprender? Precisa botar uma mesa, precisa aprender não sei o quê. Aí fui acessar meu feminino. Outra coisa, o que que faz para ser feminina? Bota uma mesa, faz não sei o quê, bota a vela em casa, faz massagem no pé. Comecei, falei, tudo que tem que fazer, vou fazer, vou acessar isso, eu vou me transformar nessa mulher que eu quero. E eu vim, ao longo desses anos, me transformando, melhorando, e ainda estou em transformação, ainda estou em lapidação, ainda estou melhorando cada dia mais. Mudei os móveis da casa, fui transformando, fui tirando, fui melhorando. Falei assim, não, esse aqui já não combina mais com a jaque de hoje. Esse sofá é vermelho, não, tem nada a ver. Agora eu quero um sofá bege. Agora boto uma manta em cima do sofá. Fui aprender. Trazer todos os elementos que eu queria para a minha vida, para a nova Jaqueline. E montei. Eu criei essa Jaqueline que vocês estão vendo hoje, que vocês acessam, que vocês veem na internet. Eu criei ela do jeito que eu queria. Eu montei ela, eu disse, eu quero que você vista assim, que você fale assim, que as pessoas te vejam assim, que você passe essa mensagem, essa informação. E eu montei ela do jeito que eu queria. E foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz. Se eu tinha o poder de me mudar, de criar uma nova realidade, de criar uma nova Jaqueline, eu criei uma nova Jaqueline. De caso pensado, assim, ó. E em várias outras coisas. Na forma de falar, na forma dos ambientes que eu ia, também comecei a selecionar os ambientes que eu ia, tanto para sair, como para comer, tudo, fui melhorando. À medida do possível, aí fui acessando um monte de coisa. Menina, fui em vários lugares, conheci um monte de gente, conheci um monte de coisa, que eu falava assim, meu Deus do céu, como que está acontecendo? Eu estava no processo de mudança, por quê? Quando você sabe o que você quer, anota aí. Quando você sabe o que você quer, você tem clareza do que você quer, clareza. E aqui, vou falar a frase certinha, gente. Hoje eu tô no meu caderno, porque é muitas coisas para lembrar. Repete, por favor, Jaque. Eu vou repetir só um pouquinho, que eu tô só procurando a frase aqui concreta, para não falar ela errada, que eu gosto que vocês anotem tudo certinho. E, ó, quando você tem clareza do que você quer, você irá achar o caminho. Quando você tem clareza do que você quer, você irá achar o caminho. Lembra que eu falei na sessão passada? Primeiro você escolhe o destino, depois você vai entendendo todo o roteiro que você vai fazer para chegar até lá. A gente, às vezes, quer entender todo o roteiro para chegar em algum lugar. Não, primeiro você escolhe. Eu não sabia como que eu ia me tornar essa Jaque. Eu só sabia que eu não queria ser aquela Jaqueline mais. Eu não queria ter cara de pobre, eu não queria ter casa de pobre, eu não queria... Eu falei assim, Deus, tudo que for que tiver a cara da pobreza vai sair da minha vida. Eu vou lavar essa casa, eu vou jogar tudo fora. Eu não quero nada que tenha a ver com pobreza na minha casa. Essa decisão eu tinha clareza. E aí eu fui fazendo isso. Ó, por exemplo, eu fiz permuta na época pro negócio da coloração. Eu fiz uma parede lá com 15 reais. Eu fui transformando. Aí as pessoas me presentearam, as coisas iam acontecendo. Eu só tinha uma decisão, uma clareza. Eu queria ser uma mulher chique e elegante. E eu me tornei. É muito massa quando eu cheguei em alguns lugares hoje. Alguém vem me elogiar e fala: ai, eu acho você tão elegante. Eu falo, gente, como lá atrás eu sonhei que era isso que eu queria ouvir das pessoas. Eu me tornei essa mulher. Deus me livre, eu não quero nada ter a cara da pobreza. Eu falo, sai de mim. Entende? Então, naquele dia eu decidi, eu não quero ser uma mulher cara de pobre. Eu quero ser uma mulher elegante, quero ser uma mulher bonita, e quero que tudo na minha casa, tudo na minha volta seja assim. E tá tudo certo. E foi isso que fui fazendo. Então, naquele dia eu tive uma clareza do que eu queria. E eu fui encontrando os caminhos para fazer. Então, antes de você se preocupar com o como, sonha, decide o que você quer. A decisão muda tudo.
Já que eu quero ser a maior corretora de imóveis da minha cidade, ou do Brasil, ou do mundo, não sei, você que vai escolher. Só que aí, depois que você escolhe, isso vai achar um jeito de te encontrar, certo? Aí, olha só, você vai anotar aí agora. Seguinte, preciso me tornar a pessoa que é capaz de viver o que está, de viver e estar no cenário que eu criei. Preciso me tornar a pessoa que é capaz de viver e estar no cenário que eu criei. Aqui é que são elas. Vou repetir mais uma vez para vocês anotarem. Preciso me tornar a pessoa que é capaz de viver e estar no cenário que criei. Ai, 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 viu? Preparadas? Jaque, peraí, rapidinho. É só a pergunta anterior. A pergunta na afirmação anterior é quando você tem clareza do que quer você. Espera aí, que eu já coisa para você. Peraí. Quando você tem clareza do que você quer, você achará o caminho. Você achará o caminho. Isso. E a de agora é: preciso me tornar a pessoa que é capaz de viver e estar no cenário que criei. Depois eu vou falar outra aqui, mas vou falar dessa primeiro. Vamos lá. Eu quero viver uma coisa, um cenário que eu criei. Eu quero viver isso aqui, assim, assim, assado, desse jeito, desse jeito. Criei um cenário na minha mente, certo? Aí eu preciso me tornar a pessoa que é capaz de viver e estar no cenário que eu criei. Viver leva a sua mente para o dia a dia, a realidade daquilo que você está projetando na sua vida. Você criou um cenário. Como que é viver dentro daquele cenário? Você precisa pensar sobre isso. Beleza, vou botar aqui um cenário. Eu quero um marido rico, que não sei o quê. Como que é viver naquele cenário? Viver no dia a dia. Eu não vou poder andar com algumas roupas, eu não vou poder frequentar alguns lugares, eu vou ter que aprender a falar outro idioma, eu vou ter que aprender a botar os talheres tudo no lugar certo, eu vou ter que aprender sobre, sei lá, projeto de... como é que fala? Eventos, como que recebe os convidados em casa. Sei lá, você tem que se ver na realidade do dia a dia, aquele homem em eventos tirando foto, coisas acontecendo e você ali. Que tipo de emocional você vai ter que ter? Eu sou ciumenta. O homem é um cara super conhecido, todo mundo quer tirar foto. Como que você vai lidar com isso? No dia a dia, na vivência. O que esse homem vai precisar que você doe naquele cenário? Vou trazer outro cenário sem ser relacionamento. Eu quero ser uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem 30 empresas. Como que é na prática coordenar 30 empresas? Você vai ter que fazer reunião todo dia com colaborador, você vai ter que treinar pessoas, você vai ter que ter várias contas, você vai ter que coordenar uma equipe com 200 mil funcionários. Você tem que entender como que é a realidade daquilo que você quer viver. Capaz de viver, estar dentro do cenário. Por isso que você vai ter que se modificar, porque a pessoa que você é hoje não consegue viver no cenário que às vezes você idealiza. E aí Deus é tão justo que por que as coisas demoram a materializar? Porque lembra que eu falei na aula passada? Você já pensou, você já desejou, já tá feito. No mundo já existe. Mas você precisa... Aqui é que está todo o segredo. Mas você ainda não é a pessoa que dá conta de viver e de estar no cenário que você tanto quer. É um menino de 15 anos sonhando em ter uma Ferrari. Ele não tem dinheiro para bancar essa Ferrari, ele não tem carteira, ele não tem como acessar aquilo. Precisa crescer, amadurecer, tirar carteira, fazer dinheiro, bancar o carro, bancar o imposto do carro, bancar a gasolina, entende? Então, às vezes, a gente é um menino de 15 anos criando uma realidade de um homem de 30. Aí a gente passa anos se moldando, se modificando, porque não faz isso de forma intencional, não faz isso de forma severa, não faz isso de forma, sim, sabe, sabendo. Aí demora 20, 30 anos. O que você poderia demorar 6 meses ou 1 ano para você virar totalmente a página e se tornar essa pessoa e acessar aquele cenário. Dói, né, gente? Saber que a culpa é toda nossa, né? Então, você precisa ser a pessoa para viver dia a dia no cenário que você está criando e estar no cenário, você está dentro dele, você não está mais imaginando, você está participando dele. Quero ser muito famosa. Você vai estar no meio de gente vazia,
de gente que só tem status, de gente que fala, não me toca, não quero falar assim, como assim? É tipo isso, vai ter que estar lá junto, vivendo aquilo. É isso que você quer mesmo? Se for, não tem problema. Se torne a pessoa capaz de estar lá. Entende? Cara, eu adoro essas perguntas, porque é de uma simplicidade do dia a dia, mas que faz toda a verdade, toda a realidade. Olha aqui que a Carla perguntou. Quero ser uma pessoa mais segura. O que preciso fazer para viver esse cenário? No cenário onde você é segura, o que acontece nesse cenário? Você, uma pessoa segura, não liga para a opinião dos outros. Uma pessoa segura coloca limites claros nas outras pessoas. O cenário que você quer é ser segura. Uma pessoa segura não é nesse cenário que ela vive para ela ser segura? Uma pessoa segura fala o que pensa. Uma pessoa segura é autêntica. Uma pessoa segura, ela está disposta a abrir mão do que for preciso pela paz dela. Aí você olha para o seu cenário hoje e fala: eu preciso me tornar essa mulher que não vai ligar para o que os outros pensam, que vai impor limites nas pessoas. Aí, quando você vê, um dia você está nesse cenário, onde você está totalmente segura, tranquila, porque você tem todas essas características. Sempre tem que pensar, o que, que vai ter nesse cenário? Vai ter pessoas querendo ultrapassar o meu limite, eu vou ter que dizer não. Vai ter outras mulheres mais bonitas, mais bem-sucedidas, mais um monte de coisa do meu lado, e eu vou ter que continuar me sentindo linda, importante, plena, convicta de quem eu sou e de qual é o meu valor, para eu me sentir segura. Eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas, eu vou ter que deixar de dar ouvido a algumas pessoas, ao tanto de coisa que precisa se mudar para isso. Vou ter que aprender a dizer não. É ou não é? Tudo isso que uma mulher precisa para estar num cenário onde ela é segura. Eu vou precisar, talvez, terminar um relacionamento que o cara não me respeita, não me traz segurança. Eu vou ter que sair de um trabalho que não me dá segurança. Sei lá, eu vou ter que fazer vários movimentos para eu estar segura. Eu vou ter que, talvez, juntar mais dinheiro, ser mais responsável com dinheiro, já que eu não sou, porque isso vai me trazer segurança. O que que você, dentro da sua realidade, dentro do que você entende que é ser segura, e que cenário é esse quando você imagina você sendo segura? Você tem que sempre se... Todo mundo, quando você imagina um cenário, você tem que se levar para lá vivendo ele. Andando na rua, respirando, vivendo no dia a dia, tomando banho, mexendo com o cachorro, tudo que vai envolver esse cenário. Entende? Quero um homem. Eu gosto muito de falar dos homens, que é muito engraçado as cenas. Quero um homem que seja empresário de sucesso. O cara não vai ter muito tempo para você. O tempo dele é escasso, então ele não vai ficar de mimimi o dia todo no telefone com você. Você tem que se levar para a cena real. O cara aqui o dia todo com você e alguém ligando, ele calma aí 5 minutos, estou na reunião. É isso que é o cenário real. Aí você vai toda cheia de mimimi. Hoje você é insegura, hoje você tem sentimento de rejeição, aí você vai lá pro cenário com um cara desse, aí é a primeira vez que você sai, ai, nossa, a gente veio pra viajar, ele ficou o tempo todo no celular, aí tô me sentindo tão rejeitada, aí a gente chegou numa festa, ele ficou dando atenção pra todo mundo e me deixou de canto. Porque você é essa pessoa, e você sustenta esse cenário? Não sustenta. Você tem que ser uma mulher segura, uma mulher que se comunica bem. O cara chegou no cenário, tá lá conversando com todo mundo, você também foi lá, conversou com todo mundo, fez um monte de amizade, pegou o telefone, fez a sua coisa. Nem se sentiu sozinha, nem se sentiu oprimida. O cara tá lá trabalhando, você também vai estar trabalhando, vai estar produzindo, vai estar compreendendo. É essa pessoa que vive nesse cenário. Gente, você pensa que era um macho dentro de mim, olhei e disse, quero ser submissa ao homem. O tanto que eu venho me trabalhando para conseguir estar nesse lugar, para conseguir viver essa realidade. Olha, eu falo para você, mas eu vou viver isso, porque eu estou todos os dias prontinha para isso. Hoje já sei receber, hoje já sei ouvir, hoje já sei ser direcionada, hoje já sei um monte de coisa, que antes para mim era intragável essas coisas. Eu disse, mas eu quero esse homem, eu quero viver isso, e eu vou me tornar essa mulher, custe o que custar. Que eu arranque os cabelos da cabeça, os dentes da boca, eu vou conseguir. O que eu preciso para fazer, para tirar? Entendeu? Até as músicas, até algumas coisas assim que eu gostava, eu tirei. Falei, não, isso não combina, não, eu quero ver aquilo e eu vou me tornar essa pessoa. Eu olhava para as mulheres antes, que era toda fresquinha, e falava, ai, que saco, ai, que mulher chata, sem sal. Aí hoje eu falo assim, se for para ser chatinha sem sal, você também. O que eu quero é o que eu tenho que me tornar para ter o que eu quero. Ai, Jaque, mas isso não é deixar de ser você? Sim. É deixar de ser uma versão minha que tem determinados resultados e virar outra versão minha que vai ter outros resultados.
Entende? Pode falar, Liliane. Seu microfone está fechado. Ô, Jaque, não corre o risco de você encontrar essa pessoa, se fazer desse jeito que você está falando e ver que não gosta e você querer voltar a ser o que você era antes? Porque isso aconteceu comigo. Eu sou a mulher-homem da relação. E aí eu encontrei um gentleman, nossa, uma pessoa maravilhosa. Eu estava, sei lá, acho que querendo uma família, casar, morar junto, ter filho. Aí eu fluí e aí aconteceu de eu encontrar essa pessoa. Mas aí eu falei, nossa senhora, não é nada disso, não dá certo. A pessoa queria me moldar, queria me podar e não, nossa, não deu certo de jeito nenhum. Aí sabe qual foi a frase máxima que ele me disse? Que eu não esqueço até hoje, eu comento isso com várias pessoas. Ele falou assim, nossa, sabe qual é o seu maior defeito? Você é muito independente. Nossa, essa frase para mim, falei, então vá com Deus que eu vou ficar com a minha dependência, tchau. Aí o que aconteceu? Eu voltei com meu ex-namorado. Aí hoje nós somos casados e cada um na sua casa. Vamos lá, eu vou te dar um banho de água bem fria agora. Segura e sustenta ainda bem tá deitada. O que acontece? Mudar a nossa estrutura, isso tudo que eu tô falando, eu tô usando com palavras assim mais, para ficar mais claro possível, é mudar a nossa autoimagem, como eu me vejo. E aí, o que acontece? Quando eu estou dentro, lembra que essa frase é isso aqui, ó, que a gente tem que pensar na frase. Preciso me tornar a pessoa que é capaz de viver e estar no cenário que eu criei. Você tinha o desejo de estar no cenário, mas talvez você não conseguiu viver no cenário. E esse não conseguir viver é porque às vezes você não conseguiu se modificar ou sustentar o incômodo de estar num novo lugar. Porque o que acontece muito com a gente em qualquer situação é isso, gente. A gente tem uma autoimagem, a gente já tem um costume, um padrão, que já está meio que confortável. Aí a gente vai viver uma nova coisa, o que a gente precisa fazer é sustentar o incômodo, que é um incômodo terrível, de estar num outro cenário. Pensa, eu sou a mulher que eu decido minha vida, que eu faço tudo. Eu vou estar num cenário onde o homem vai dizer o que a gente vai pagar, que o meu dinheiro não vai ser só mais meu. Meu Deus, vai ser insuportável. Eu não dei conta, durou 4 meses. Então, é isso que eu tô falando para você. Aí, olha só, você não deu conta de sustentar o novo cenário, porque é muito diferente mesmo. E quando a gente sustenta esse... É porque é só um incômodo. Porque é diferente, é novo, não quer dizer que é ruim. Aí, o que a sua mente fez, se eu tô falando para você, volta para aquele outro cenário, porque lá você sabe, lá você conhece, lá é melhor para você. Aí você disse, não, isso aqui não é para mim, porque você só não sustentou. Porque aquele homem, nesse cenário que você queria, ele ia forçar você a ser uma nova mulher. Uma mulher mais dependente dele. Por isso que você achou absurdo quando ele falou isso, né? E você ainda continua achando. Mas é isso mesmo, é E quando a gente fala menos independente, né? Que a gente tem que ser uma sonsa monga, que fica, oh, meu Deus, agora o homem manda em mim, eu faço. Não, é assim. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas você vai ter a humildade de ouvir. Você vai ter a humildade de ser direcionada, você vai ter a humildade de uma série de coisas. Aí olha o que você fez, que eu vou te dar um balde de água fria, mas para o seu bem, né? Olha, quase amor no coração, tá? E a exposição aqui é para cura, tá? Não é para te constranger. Você foi lá, encontrou o homem que ia fazer você ser essa mulher que você desejou, aí você não sustentou isso, você volta para o seu passado para hoje você viver uma situação, e eu vou falar bem rasgado aqui, sem medo, tá? Ah, ele vive na casa dele, eu vivo na minha. Você baixou o seu nível de merecimento porque foi mais confortável para você ficar nessa situação do que você mudar para ter aquilo que você queria. E aí você fica no cenário e você cria uma narrativa para justificar e dizer, tá tudo bem, eu tô ótima, é melhor assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Você só não sustentou uma grande mudança. E aí, e não que seja um problema, porque dentro da Liliane que você é hoje, você precisa, é o que você dá conta. Só estou te jogando um cenário abertão assim para você. Hoje, o cenário que você sustenta, que você dá conta de viver é esse, é dessa forma. Às vezes, o que a gente dá conta de rebaixar, ao invés de aumentar o nosso nível. Isso é uma questão de estrutura mental, psicológica, de experiência, de uma série de coisas. Que às vezes também a gente quer forçar uma coisa, a gente não dá conta de sustentar.
Então, Mas assim, na verdade eu não vejo isso como rebaixar. Para mim tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? Assim que eu gosto de ficar. sim, Assim que eu me sinto confortável e pronto, entendeu? sim. Então, para mim tá ok. Vou te fazer uma pergunta, vamos lá. Você tem filhos? Não, Você tem desejo de ter filhos? não, Não. Essa pessoa que você tá tem filhos? não, Você tem, ele tem desejo de ter filhos? também não. Você quer casar, tem vontade de casar, morar junto, viver toda uma situação? O que que é o seu sonho? O que que é o seu desejo? Ó, então, na verdade, esse outro lado que eu vivi durante 4 meses foi praticamente muito junto, sabe? Eu sem meu espaço, porque a pessoa era 24 horas na minha cola, me ligava, e o WhatsApp, e se eu não respondesse, o que eu estava fazendo, e onde que eu fui, que cliente que eu atendi, sabe? Assim, meu Deus do céu, uma pessoa totalmente insegura, que nem você falou, né? Uma pessoa totalmente insegura, que deu para perceber isso nitidamente, que me sufocou. Então, assim, ele ficava, todos os dias eu ia para casa dele, começou, na verdade, a gente não namorou, a gente já casou, né? Porque daí eu fui para casa dele todos os dias, aí o dia que eu não queria ir, ai, por que você não vem? O que você vai fazer? Sabe, assim, nossa, horrível, foi traumatizante. Então, Ah, vamos depois desse cenário, eu me desmotivei completamente de ter alguém junto, porque é perrengue, entendeu? Não dá, eu tenho o meu espaço, eu tenho que ter, que nem agora, se eu fosse casado, eu ia ter que estar com fone de ouvido, porque o meu marido ia estar aqui do meu lado, não podia ouvir, eu não poderia falar com você abertamente desse jeito, e já não ia ser legal, entendeu? vamos lá. Olha só, duas coisas. Dentro do cenário, tinha que entender se ele era um homem que tinha um estilo um pouco mais abusivo, ou se apenas ele era um homem que valorizava você a um ponto que você não conseguiu lidar com tanto cuidado, com tanto amor. Porque quando a gente é masculina, a gente tem essas neuras. Essa sua fala de quer espaço, de me sufocou, tem muito a ver com a mulher que não sabe receber. E é assim que a gente se sente mesmo. A gente acha que o outro está invadindo nosso espaço, que a gente está perdendo a nossa identidade, porque a gente é acostumada a ser sozinha, o outro quer ser uma só carne comigo, tá grudado, quer fazer tudo, e a gente começa a se ficar agoniada mesmo. Essa é a sensação de quem não está acostumada a receber muito, nem ser muito amada. Então, Eu não sei o que foi, eu só sei que Deus me livre, eu não quero isso não, não gosto de carrapato do meu lado não, pelo amor de Deus. então, aí tem que entender todas essas nuances, tá? Porque tem mulheres que, quanto mais masculinas, não sabem receber, tem essa sensação mesmo, porque você aprende a ser a guerreira solitária, é isso, eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu jeito, é isso. Mas para você ser uma mulher que é amada, que é protegida, que tá no outro lugar, esse homem vai ter que entrar na sua casa, você vai ter que virar uma sua carne com ele, é esse rolê mesmo. Tá fazendo um tá fazendo dois no banheiro, outro tá ouvindo aqui, isso é o cenário. Por isso que eu falo. A mulher fala, quero casar, quero ter filhos. Eu digo, então tá, imagina você querendo dormir e o menino batendo na sua cara dizendo que tá com fome. Não é para isso aqui não é para desmotivar. É só para você pensar, preciso me preparar porque vão ter coisas que é diferente do que eu sinto hoje. Ah, eu tô doida pra sair à noite. Não vai sair, seu filho tá doente, você vai ficar em casa com o menino, botando inalação no nariz. Vai acontecer de vez em quando, não toda vida, mas vai. Ah, quero casar. É isso mesmo. Eu sou uma mulher que eu sou muito acostumada a ficar sozinha, mas já trabalho na minha mente. Eu já fico aqui quando, olha, tem alguém aqui, meu marido vai estar aqui essa hora. Você falou, vou estar trabalhando, vou ter que fechar aqui. Já fico imaginando todo o cenário, como que vai ser viver com esse homem aqui, ocupando minha casa, ocupando meu sofá, né? Trazendo o jeito dele, trazendo o cheiro dele, trazendo a estrutura dele para tudo. É isso, gente. A realidade é essa. Mas quando a gente pensa, calcula isso e vai se ajustando, fica mais fácil a gente entender quando a situação está acontecendo em si e você está olhando para o cenário e está falando assim, eu sei o que está acontecendo comigo, eu só preciso sustentar esse incômodo, preciso ter um outro olhar para isso. Por exemplo, mulheres que não teve uma figura do pai ali presente, de cuidado, vai ter muita dificuldade. Eu falo por mim, tá? De ter um homem ali liderando. Eu falo o que eu quero e eu vou trair esse homem, mas eu sei que vai ter muitas coisas que quando acontecer, eu vou ficar assim, respira, Jaqueline, respira, porque assim, principalmente com a questão de dinheiro, essas coisas que eu nunca tive que dividir, assim, essas coisas com ninguém, para mim vai ser um baita desafio, mas eu tenho me preparado todos os dias. Eu já morei com amigas e já a gente já dividia compras, já estar com alguém. Eu já fui fazendo vários movimentos já justamente para me ajudar, para a gente já ir trabalhando isso.
Porque eu só sei na prática, tá? A gente imagina um cenário, mas na prática ele é totalmente diferente. Né? Na prática é você, eu vou subir aqui para arrumar essa lâmpada, e o cara pega no seu braço e fala assim, você vai o quê? Senta aqui, eu sou homem dessa casa. Aí você se sente diminuída, você se sente que você é fraca, o sentimento que dá real na vivência é essa, sendo que, na verdade, você está sendo protegida, está sendo amada, e tem alguém tomando aquela força que você nunca teve. Mas aí você fala, e para que eu sirvo agora? Essa vida toda eu servi para servir, a vida toda eu servi para fazer as coisas, e agora é isso. Aí você vai ter que encontrar um outro lugar onde você vai mostrar a sua força, uma outra forma de mostrar a sua força. Jesus amado, é um trabalhão, mas é esse o caminho. Mas se a gente não faz isso, a gente também nunca vai estar no oásis que a gente quer. Eu estou mostrando aqui a realidade porque eu sou pau na máquina, gente. Eu mostro eu vejo muitos amigos nossos, assim, casados, com filhos, tudo. Nossa, a gente vê cada coisa que acontece na vida deles, assim, que eu falo, graças a Deus eu não tenho isso na minha vida. Okay. Graças a Deus eu não tenho esse perrengue para resolver, porque é luta, hein, amiga? Depois eu quero, depois que acontecer na sua vida, porque vai acontecer, porque você está vibrando nisso. Depois você me conta. Não, eu já estou bem consciente. E eu sei que tem coisas que eu não vou gostar, tem coisas que eu vou ter que respirar e falar, mas eu desejei isso aqui, foi o cenário que eu queria viver. E eu já trabalho isso com muita clareza. Só que aí, quando você fala isso dos outros cenários, você tem que pensar o seguinte: tem também a parte que eles têm, que é a parte boa, que você também, por não passar por isso, você também não tem. Então, tudo na vida é esse cálculo. Tem coisas que eu não quero passar, mas dentro daquilo que eu também não quero passar, eu não vou ter os benefícios daquilo. Então, tem tudo isso, e a gente vai ter que calcular e ver o que eu dou conta nesse momento, o que eu estou disposta a abrir mão. E me lançar, falar, não, mesmo que eu não me sinta preparada, eu vou me preparar, eu vou melhorar. Eu, quando comecei meu processo de me tornar feminina, meu Deus do céu, até de ouvir. Eu lembro que meu estômago doía quando eu ia fazer os cursos que as mulheres falavam, assim, o homem que governa, a mulher que não sei... Gente, aquilo me suava, assim, de um jeito, eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que internalizar isso mesmo na minha cabeça. Eu, toda que batia no peito, para nascer um homem mais macho do que eu. Você imagina o processo que foi. Trabalhando minha mente. A primeira vez que um homem chegou, que queria ajudar, que queria fazer as coisas, eu toda travada, não sabia receber, não sabia ser direcionada. Aí você respira fundo assim, fica, e agora, meu Deus do céu? Aí eu queria mostrar que eu era boa, que eu não sei o quê. Aí depois fui aprendendo que eu não tinha que fazer isso, que eu tinha que ficar quieta, que eu não precisava mostrar para ele que eu era heroína. Menina, que trabalho. E quando eu fui sair do papel da guerreira, que eu só entrava nos relacionamentos tentando salvar os homens, que era um homem problemático, aí eu chegava na vida dele, eu ajudava. Aí vai lá com um relacionamento, o homem contando os problemas dele, eu, nossa, não, você vai conseguir resolver. Eu acredito em você. E dentro de mim, doida, já com a resposta, com a solução, já querendo chegar na casa dele, fazer faxina e organizar tudo. E eu, você, não, esse é seu papel, não, esse é seu papel. Gente, na prática, a mudança, ela é desse jeito. Mas, se você sonha, se você quer muito aquilo, vai valer a pena. E quando você gosta, quando você deseja, eu fico brincando que o processo ele é tenso, mas vai ser divertido e gostoso para quem quer viver, porque você quer aquilo. É igual eu falo, eu tenho um cachorro, eu tinha 2. Faz xixi, todo dia tem que lavar. Hoje não mais, que depois que o outro faleceu, esse não faz mais xixi em casa. Mas quando tinha os 2, todo dia faz xixi na varanda, todo dia eu tenho que lavar a varanda, todo dia eu tenho que passear, 2 vezes no dia. Mas eu faço isso com o maior prazer. Não é um peso para mim, porque foi algo que eu decidi. E tudo que ele me dá de amor, de carinho, de companheirismo, a gente brinca o dia todo, a gente dorme junto, a gente... Isso paga todas as outras coisas. Então, eu já sabia o ônus e o bônus. E eu paguei, eu pago a conta e eu pago feliz. Então, a mesma coisa. Quando eu estiver no cenário lá com um homem que, às vezes, eu vou dar uma entrada nele e ele vai me cortar, ele vai me direcionar. Eu já fiquei com um homem assim, já convivi. A gente tá numa situação e ele me realocar no meu lugar, assim, mas não é me tirando, não é me diminuindo, é dizendo assim, peraí, tem um homem aqui que eu vou resolver. E eu fico assim, então, poxa, meu Deus do céu. Eu falava pra minha amiga assim, caramba, meu estômago tá virando aqui. Mas eu entendi o que ele fez. Porque um homem masculino, ele vai forçar a gente a ir para um lugar de mais vulnerabilidade. Um lugar, sabe, aquela coisa, assim, dos mínimos detalhes. Eu tinha um amigo que, meu Deus do céu, como ele me ajudava, assim, a me comportar como uma mulherzinha no meu processo. Tá, assim, desde você estar num lugar e, assim, eu, né, tô aqui no restaurante, coisa muito simples. Garçom, e aí eu ia pedir. Aí contava com ele, o que você quer? Ah, quero uma água, pode deixar que eu peço. Garçom, pode trazer uma água para ela? Como que você quer? Aí eu ficava assim, gente, mas que inferno, eu só levantar a mão e pedir para que...
Mas aí eu entendi, falei, não, realmente, eu tenho amor, pede uma água pra mim. Passou, vem aqui, você vê. Aí eu comecei a gostar desse negócio, eu falei, rapaz, isso é bom. Aí eu comecei a trabalhar isso, comecei a gostar de ser direcionada. Nossa, e era vários detalhezinhos assim que a gente ia fazendo quando saía, quando tava junto. E aí eu falava assim, gente, que coisa, mas eu nunca vivi isso, eu nunca tive isso. Pra mim, no primeiro momento, era um choque. Eu brigava com ele direto, a gente batia assim, e ele vinha e, e sustentava aquele homem macho assim em cima de mim, e eu ia baixando a minha guarda e falava assim, eu preciso reconhecer que realmente ele então segura aí um pouquinho, você tem que aprender a ser amada. Aí eu tava aqui, eu falava uma coisa, eu já ia lá resolvi trazer. Eu falava, gente, eu nunca tive isso na minha vida, que loucura é essa? Eu pensei, a pessoa foi lá e fez. Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo, mas depois, gente, eu falo pra você, é tão gostosinho. Você fala assim, ai, que delícia ter um homem para resolver as coisas. Ai, que delícia ter um homem para se perguntar, que vai direcionar, que vai resolver. Era bom demais. Demais mesmo. Me apaixonei por ele, assim, demais. Ele, mas, assim, a gente não tinha muitas incompatibilidades, assim, de futuro. Mas é um cara, assim, que me ensinou muito e aumentou muito a minha régua. Eu até conhecer ele, eu não sabia que era um homem provedor de verdade, sabe? Macho, alfa. E não é escroto, é um homem extremamente carinhoso. Hoje ele está casado, extremamente carinhoso com a esposa dele. Ela é a prioridade número 1 da vida dele, faz tudo por ela, trata ela assim, assim quando a gente tá entre a gente, mas ele é um homem assim, homem mesmo, resolve tudo, porreta. E a opinião dele, eu fico, cara, que massa, sabe? Então, assim, eu fui aprendendo todas essas coisas na prática. Ô, Luciana, pode falar, meu amor. Esse é o microfone tá fechado. Estava observando você falando aí e entendendo mais ainda, né, como é importante o processo, né? Às vezes a gente quer, e às vezes a gente quer e fala assim, ai meu Deus, mas não acontece nunca. Mas esse período aí a gente também está se preparando para o que vem, né? Porque igual você falou, tem o bônus, mas também tem o ônus, né? A gente precisa, dentro do que a gente quer, até, por exemplo, crescer profissionalmente, você precisa estudar, você precisa entender o seu mercado, enfim, tem milhares de coisas, ou centenas de coisas que você tem que ir fazendo ali aos poucos para você ter um crescimento, né? Na área do relacionamento também do mesmo jeito, né? A importância do processo, né? A gente entender. E já que às vezes eu vejo assim, antes eu achava que a vida acontecia através de grandes mudanças, mas hoje eu vejo que é assim, são pequenas coisas que a gente vai corrigindo a rota, né? Que a gente vai mudando. Até vi uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu achei bem interessante, que, tipo assim, se você muda a sua rota em 5 graus, né, que aqui é um pouquinho só aqui, quanto mais o tempo passa, maior vai ficando essa distância aqui, né, maior a mudança vai acontecendo, né, quando a gente vai realmente vivendo esses processos. Não é isso? Vou pegar o gancho aqui da história. Ó, eu tô falando que todo mundo vive no esforço colaborativo, certo? Uhum. Tem uma coisa que é o seguinte, aí você vai começar a olhar para tudo e para todas as coisas que acontecem à sua volta como oportunidade de se curar e de melhorar, que isso está te levando para o que você quer, certo? Então, por exemplo, eu quero um homem X. Nesse meio tempo, você falou, eu fui subindo a escada. Eu saí de ser a guerreira, já comecei a encontrar homens melhores, aí já mudei o padrão. Aí já fui assim, nossa, das pessoas que eu comecei a me conectar foram totalmente diferentes. Ainda não bateu aquele match, assim, porque eu ainda não estava pronta e não era aquilo que eu queria. Aí, a Amanda e o Cadu, eu gosto muito de uma coisa que eles falam assim, a dádiva intermediária, ou seja, até eu chegar aqui, existem várias coisas que vão acontecer parecido, mais ou menos, que ainda não é aquilo que eu quero, mas eu tenho que continuar no meu foco, entende? Então, por exemplo, eu falo para as minhas alunas que estão com relacionamento, eu falo, cara, baixa o Tinder e vai se treinar, porque você precisa melhorar. Então, a gente tem que entender assim, cara, eu quero um homem assim, então deixa eu ir pro Tinder e vou lá conversar com os homens, vou me posicionar, vou dizer não, vou ver como é que eu tô atraindo, eu vou me treinar, porque todas as pessoas vivem um esforço colaborativo. Então, esse homem que aparece, ele já me ensinou a receber. Nossa, foi difícil quando ele me deu o presente, já me ensinou a receber. Aí não fiquei com ele, a vida andou. Aí o próximo que eu conheci, nossa, esse me ensinou a aprender a ser mais humilde, a ouvir. O outro, aí você vai crescendo numa escala e tudo que vai aparecendo, lembra?
Todas as oportunidades que a vida está te dando, ela está te dando para você melhorar. O caso da Liliane foi mais ou menos, deu uma oportunidade, aí ela frustrou, ela, né, a mente entrou no bug, ele falou, não dou conta, e desceu de novo, para aquele, né, no lugar que você estava, não sustentou aquilo que você queria. E tá tudo bem, não é nenhum julgamento, porque cada um faz o que dá conta, emocionalmente, energeticamente. Ou só estou explicando o que aconteceu de fato aqui, dentro da teoria, tá? Então, assim, e tem muitas vezes a gente faz isso mesmo. No processo, quando começa a vir as situações para a gente continuar se moldando, se melhorando, e a gente vendo as evoluções, a gente vai se frustrando na primeira, na segunda, e fala, esse negócio não funciona. Tá funcionando. Se de um, igual você falou, se de um para o outro já melhorou 1 grau, já melhorou 2 graus, já tá, as coisas já estão minimamente assim, mas você sabe os mínimos detalhes que já tá mudando, já tá tendo evolução. Aí você fala, olha isso aqui, já é diferente disso aqui. Olha esse aqui, nossa. Aí você vai tendo, aqui a gente fala que as dádivas intermediárias são as dádivas, ou seja, são as oportunidades que a vida está dando, intermediar aquilo que você quer, para você já se acostumar com o novo cenário, para você já se posicionar no novo cenário, para você se moldar para o novo cenário, percebe? Você está numa transição de uma pessoa para outra, de uma frequência para outra. Então, vão acontecer situações para te moldar para isso. É assim que vocês têm que ver a vida. Aí vocês vão se divertir. Entendeu? Vocês vão se divertir. Vai parar de ficar doloridinha, aí vai parar de ficar assustando. Não, você vai falar assim, gente, estou me divertindo, eu sei onde eu quero chegar. Tá acontecendo situações, se não fica, ou se fica só por um tempo e vai embora, você fala, tá, ok, era para eu aprender alguma coisa. Essa pessoa, no esforço colaborativo, ela veio me ensinar, nem que seja uma única coisa. Ela veio curar, nem que seja uma única coisa em mim. Eu também curei alguma coisa nela, porque todo mundo é assim, traz um aprendizado, uma cura, mínima que seja. A próxima vai trazendo. Aí chega um ponto quando você cura, você, sabe, evolui. Aí você já tá mais próximo daquilo que você quer. Quando você entra na frequência, acabou. Aquilo que você quer fazer. Eu tô bem próxima, gente, do que eu já tive para hoje. Eu tô muito, muito próxima, assim, mas beirando, porque as dádivas intermediárias dos últimos tempos, elas já foram, assim, tipo, 80%, assim. Sabe? Então, assim, já tá muito pertinho de virar, assim. Mas isso é sobre mim. Eu me melhorando, eu evoluindo, eu vendo crescimento em cada uma dessas coisas sem sofrer, sem ficar na loucura. Você olha, percebe, solta e vai. Lembra? Solta e vai, porque a vida tá te preparando para isso. Mas isso só acontece quando você tem clareza muito forte, uma convicção muito forte do que você quer. Quando você sabe, tem a clareza muito forte do que você quer, tudo que não tem a ver com isso, você vai dizer não. Bem, me ensino que tem que ensinar, mas ainda não é isso. E você continua no processo. Isso, qualquer pessoa que tem clareza, muita clareza do que quer, determinada, ela sempre vai conseguir o que ela quer, porque a vida toda vai ajudar ela sobre isso. Ninguém resiste a uma pessoa decidida que acredita que merece. Então, quando vir, você fala, não é isso. Tá perto, mas ainda não é isso. Você é muito gente. Não, eu sei o que eu quero. Eu quero uma casa amarela na esquina e tal. Chegou uma casa e tal, mas é azul, não é amarela. Você tem convicção, você sabe exatamente o que você quer. Cara, e quando você alinha, que você fica assim, alinhadinho, pensamento com sentimento, a vida vai te dar exatamente aquela casa amarela na esquina do jeito que você falou. Não importa como que vai acontecer. Só que o que a gente faz? No meio do caminho, a gente encontra uma casa azul, no meio da rua, que é mais ou menos, a gente fica sem esperança. Mas será que eu vou conseguir? Melhor ficar com essa casa azul mesmo, porque, né, deu trabalho para chegar nessa casa amarela. Aí a gente vai ficando com as coisas no meio do caminho. Porque a gente não tem clareza, nem às vezes força para permanecer sendo quem eu preciso ser e forte naquilo onde o destino que eu quero chegar. Então, hoje, quero que essa aula esclareça para você por que você não conseguiu algumas coisas. Primeiro, você não tem clareza. Segundo, você não sustentou. Terceiro, você não se modificou para isso. E não vai chegar. Se você não modificar, não tiver clareza e permanecer firme, não vai acontecer. E aí, o que você pode fazer é ter consciência disso e falar, não, eu vou me melhorar e vou ficar firme até eu conseguir o que eu quero. Ou também entender isso. Olha, eu não tenho energia para fazer toda essa mudança em mim. Não quero fazer, porque a gente tem que ser sincera. Eu tenho travas e eu vou parar por aqui, mas vou me conformar. Até aqui tá bom, me conformei, vai ficar bom e tá ótimo, eu vou ficar feliz, eu vou ficar tranquila com isso, que também não tem problema, é você que cria a sua realidade.
Só você não pode ficar culpando a vida, estando num lugar que você não está gostando, numa situação que não está tão legal, e fingindo que está bem, ou ficando incomodada, achando culpados, entende? Você tem que ter clareza, tranquilidade. Eu teve uma época que eu tive que dar uns passos atrás na minha vida, ao invés de dar uns passos que eu queria ir para frente. Eu falei, não, eu preciso dar uns passos atrás e respirar. Eu entendi porque eu fiz isso. Eu falei assim, nesse momento eu não tenho energia suficiente para entregar para dar 3 passos para frente. Então eu vou diminuir os passos, uns 3 para trás, para eu ter mais energia, ter mais bem-estar no meu desenvolvimento, na fase que eu estou, para depois eu avançar. É o que eu dava conta. Não adianta eu ficar. Naquele momento eu não conseguia virar aquela chave, eu não tinha aquela energia. Então eu tive que entender o meu momento, dar um passinho para trás para continuar, para ficar bem, para depois botar energia. Então, às vezes, você tem que ser sincera com você. Não são as cobranças das pessoas, não são as cobranças da vida, é você que entendeu o que você dá conta de viver. Já que eu não quero mudar, não tenho paciência, a vida é essa. Então, tá. O que você vai conseguir nessa energia que você tá é esse tipo de relacionamento, é esse tipo de vida financeira. Você tem que só olhar e falar, tá tudo bem. Aqui eu fico tranquila, aqui eu tenho paz, aqui minha cabeça não fica doendo, aqui eu consigo me virar com isso e tá tudo bem, me conformo. Então, tá, você escolheu. E tem que ter clareza, consciência disso, sem ficar, porque eu queria. Não, você não queria. Se você quiser, você vai se modificar. Você vai ter que pagar o preço para isso. Senão você fica sempre, sabe? Não, você dá conta? Você quer pagar o preço? Você tem energia para isso? Não tem, então reconhece. Sabendo só que você pode e deve escolher. Você pode ter o poder de mudar qualquer realidade. Qualquer coisa que você sinta, qualquer coisa que aconteceu. O poder é seu. Eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não quero deixar passar, para a gente ficar as perguntas. Tem alguma coisa aqui? Não, eu queria trazer dessa forma aqui. Tem muitas anotações, mas eu quis trazer mais essa fase aqui. Acho que tem só mais uma frase aqui, entendeu? Aqui, ó. Me ajusto para ser a pessoa que vai viver aquele cenário. Me ajusto para ser a pessoa que vai viver aquele cenário. Ou seja, se comprometer com o seu desejo. Quando você fala, eu quero emagrecer, é um desejo profundo. Vestir 38, então você precisa se tornar a pessoa que vive aquele cenário. Uma pessoa que veste 38 tem que ir para academia quantas vezes por semana, tem que comer quantas gramas, quantas proteínas, tem que abrir mão do quê. Então, sim, você tem um desejo, tudo que você vai se tornar, que você vai se comprometer e mudar, é para se comprometer com o seu desejo. Às vezes a gente não tem compromisso com o nosso desejo. A gente deseja algo e não se compromete com isso. A gente deseja algo e faz mais ou menos. Aí a gente não consegue alcançar, porque a gente não se torna a pessoa que vai viver aquele desejo. Seja em qualquer coisa que for. Para você ganhar mais, qual comportamento e qual pessoa você tem que se tornar? Entende? Você olha para uma pessoa que você admira muito, e você fala, cara, queria ser igual essa mulher. Ela tá lá na internet, vários haters, o pessoal tentando derrubar ela, um monte de treta acontecendo na vida dela, essa é a realidade. Não é só a bolsa cara que ela posta, não é só a viagem, não. Ela trabalha, tem uma equipe, ela tem que coordenar um monte de gente, ela se preocupa. É isso. Ela bota energia vital, e é vida, energia é vida, é a vida, é o quanto de vida que você tem para botar naquele negócio. Isso que eu tô falando, para você ter consciência, para você se cobrar menos, e para você só compreender o processo que está por trás disso, para você não ficar se condenando e achando que é ter um problema em você. É entender quem eu sou, quanto de energia eu tenho para entregar, o que eu dou conta e estou disposta a fazer. É isso. É uma análise. O que eu quero? Eu quero tal coisa. Eu tenho disposição, eu tenho energia para sustentar isso? Não tenho. Então eu vou diminuir meu desejo e vou com um outro nível onde eu dou conta. E tá tudo bem. Se depois que você diminuiu, chegou aqui, você viu que tem mais energia, aí você começa a investir energia. Eu vou emagrecer 30 quilos em um mês. Quanto de energia,
quanto de força você tem para fazer isso. Vai ficar sem comer? Vai fazer o jejum? Vai fazer exercício de manhã, de tarde, de noite? Vai dançar? O que você vai fazer? Entende? Não dou conta de entregar. Tenho energia para perder 3 quilos por mês. Então, é isso que você vai fazer. Sem loucura, sem ficar louca, sem passar mal, sem fazer... É o que você dá conta. Beleza? Deixa eu só coisar aqui para a gente ir para as perguntas.